quando vocês estiverem reunidos, você vê que todas as vezes que Jesus fala da ceia, ele fala na terceira pessoa do plural. Ele fala, quando vocês comerem, quando vocês estiverem reunidos, vocês lembrarão de mim, vocês. Ou seja, é uma instituição, um propósito para a igreja, amém? E nesse propósito da igreja, eu orando a Deus hoje, né, pela palavra, e é interessante porque eu tenho que sempre me abrir muito para aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer fazer, da forma como Ele quer fazer. E, graças a Deus, aqui pela vida da pastora Rosângela já testificou, porque a palavra vai falar de consolo, hoje, né? Então, e ela não sabe qual é a palavra, não tem a mínima ideia. Eu estava lá com Deus, né? E nem comentei com ela, mas isso testifica, né? Se Deus soprou no ouvido dela consolo, é porque Deus... Porque o culto de ceia é sempre um culto de reflexão. Até a palavra mesmo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão. Ou seja, reflita, como é que está a tua vida, como é que está a tua relação com Deus, como é que está a tua relação com o próximo, como é que está a tua relação com você mesmo. Tenha uma reflexão, se esvazie, se arrependa, peça perdão a Deus, se santifique, e então coma do pão e beba do cálice. Aí eu falei, mas normalmente a reflexão é confronto, né? Como é que você está? Olha para dentro de si, se arrepende e tal. Eu falei, meu Deus, lá vai mais uma palavra, né? Isso na minha cabeça. E aí Deus me traz um texto, nós vamos ler. Rubens, se você quiser descer, eu vou lendo o versículo e vou falando. Então, se você quiser vir aqui assistir, não se preocupe em passar, o pessoal acompanha na Bíblia. Mas a palavra vem falando a cada versículo, é um texto de Isaías 54, se você quiser já ir abrindo aí na sua Bíblia. É um texto lindo, fala de um futuro glorioso. Amém? Quantos podem dizer amém? É isso? Amém. Um futuro glorioso, mas que diz respeito a nós hoje. A nós hoje, porque esse futuro que Deus está profetizando, esse futuro que Deus está proclamando a cada um de nós, nada mais é do que o propósito que Deus tem em nos fazer viver desde hoje até esse cumprimento. Então, nós vamos lendo os versículos, e foi interessante que Deus não permitiu que eu fizesse nenhuma anotação. Não tenho papel aqui hoje para acompanhar. Ele queria que eu lesse os versículos e nós refletíssemos juntos. Os cultos aqui são dirigidos pelo Espírito Santo. Amém. Amém? Aí tem hora que ele manda escrever, tem hora que ele não manda escrever. A gente tenta ser o mais sensível à voz dele possível em nome de Jesus. Pai, este momento é teu. Amém. É totalmente teu, porque nós somos menos do que nada. Se não for a tua sabedoria, a tua unção, o teu ensino, se não for a tua revelação, Pai, não teríamos condições de entender nada do que está escrito aqui. Ainda que o que está escrito seja para nós e para aqueles que virão depois de nós, e já foi para tantos que vieram antes de nós, hoje eu sei que o Senhor tem algo preparado aos nossos corações, como consolo, como conforto, e sempre como uma mudança para melhor. Obrigado, Pai, por desfrutarmos desse alimento que vem do Teu coração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Diz assim Isaías 54: Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto, exclama, tu que não tivestes a dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amém? É interessante porque aqui quando diz mulher solitária, se você pegar em outras traduções, você vai encontrar lá, mulher desamparada ou mulher rejeitada. Porque aqui na verdade não está falando de uma mulher solteira e de uma mulher casada. Aqui é uma linguagem muito clara para o povo judeu, não tanto para nós, porque naquela época, se uma mulher não podia ter filhos, o marido tinha por cultura
não por ordem de Deus, mas por cultura, tinha a opção de rejeitá-la, devolver até para os pais, para se casar com uma outra que pudesse dar a ele o quê? Descendência. Então, quando Isaías profetiza aqui, ele não está falando de alguém que não casou e por isso não tem filhos. Porque aqui quando fala da mulher solitária, parece que é aquela mulher que não casou, que está sozinha. Não. Aqui Deus está falando daquele que hoje se encontra rejeitado, hoje se encontra desamparado, hoje se encontra olhando a sua situação e olhando a situação de pessoas ao seu redor, se encontra numa situação desfavorável. Então, quando ela olha para o lado, ela vê alguém bem. Quando ela olha para o lado, ele vê alguém próspero. Quando ele olha ali, vê alguém feliz. Quando ele olha ali, vê alguém vivendo experiências novas. Quando olha ali, e ele olha para dentro de si mesmo, e se vê meio vazio, e se vê meio sem, e se sente sozinho, solitário, desamparado, se sente rejeitado, se sente impotente, se sente fragilizado diante dos desafios, das circunstâncias. E aí, o que a palavra de Deus manda ele fazer? A palavra de Célula ministrou isso aqui na quinta-feira. Cante alegremente. A palavra de Célula, para quem não estava aqui na quinta, foi extraordinária. Falou sobre Paulo e Silas na prisão, numa situação totalmente desfavorável. Eles oravam e cantavam ao Senhor. E essa palavra confirma isso. E Deus diz assim: olha, cante alegremente, você que hoje não se encontra numa situação favorável. É uma ordem de Deus. Cante, está no imperativo. Cante alegremente, não está dizendo assim: olha, se você se sentir melhor, comece a cantar. Olha, quando as coisas derem certo, comece a cantar. Olha, quando você vencer essa etapa, não, diga, cante agora, você que ainda não deu a luz, ou seja, ainda não teve o resultado. Esse dar a luz significa ter o resultado. Cante você que ainda não viu o resultado. Cante. Por que você não vai cantar? E cante alegremente, não é cântico fúnebre, né? Não é entoar cânticos de morte e de velório. Oh, 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 né? Não, não é. É cante alegremente. Olha que bom, todos sorriram, né? Está todo mundo aqui ouvindo agora. É isso, é cantar alegremente. É romper com as circunstâncias e saber que tem um Deus que está te ordenando. Olha, cante alegremente, porque maiores serão os teus resultados do que o que você vê na vida dos outros. Aleluia. Não porque você compete, ai, tomara que eu tenha mais que ele. Não é isso. É porque às vezes a gente se compara. E Deus está falando, por que você se compara com o resultado dos outros, quando você tem um Deus que está acima de qualquer resultado? É isso que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Por isso já começa a cantar, já se alegre desde já, regozije-se desde já. Não veio ninguém, regozije-se. Não saiu o valor que você esperava, cante alegremente. Não aconteceu ainda o resultado que você sonhou, cante, celebre, se alegre. Por que Deus diz isso? Porque Ele quer te consolar. Ele quer te confortar, por isso que é uma palavra de consolo e de conforto para nós nessa manhã. Amém? Então ele diz, olha, o desprezo desse mundo, das pessoas, de quem está ao teu redor, de quem não te dá importância, de quem não te escuta, que ele diz que é mais desprezado do que povo judeu e povo evangélico. Existe o seguinte, bem claro aqui, se eu desprezar um negro, eu vou ser taxado de racista. Sim ou não? Sim. Se eu desprezar uma mulher, eu vou ser taxado do quê? Machista, misógino. Se eu desprezar alguém mais fraco do que eu também, né? Tô sendo abusivo. Agora, quem despreza o evangélico é o quê? Não tem. Não tem. Já repararam? Não tem. Você pode desprezar o evangelho. Ninguém te condena. Por isso Deus está falando, não se preocupe.
ser desprezado. Amém. Deus tem um resultado para a tua vida. Amém. Que não depende de homens, depende dele. Então pode cantar alegremente. Glória a Deus. Amém? E aí continua dizendo assim. Aí, o que acontece? O cantar é estado de espírito. É você romper por dentro. Essa palavra ela é maravilhosa, porque o versículo 1 fala de você romper por dentro. Canta alegremente. Aquilo que está te incomodando, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te oprimindo, aquilo que está apertando o teu coração. Então você rompe com aquilo dentro de você. Só que não adianta só romper dentro. O seu rompimento dentro, deve ser externado. E aí isso passa a se transformar em atitudes de fé. Se você já cantou, agora haja. Aleluia. Se você já celebrou porque você crê, agora tome postura, agora vá em frente, agora dê um passo, agora haja com ousadia, porque aí o versículo 2 diz assim, se quiser acompanhar, alarga, depois que você celebrou, mesmo que ainda não tivesse acontecido, aí o versículo 2 diz assim, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Versículo 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades assoladas. Ou seja, venceu dentro, agora vence fora. Agora haja por fé. Só que agir por fé tem dois aspectos. Primeiro, o medo de não dar certo. Segundo, o medo de ser criticado. Você começa a largar as tendas, só está você de pá da tenda. Aí você começa a largar as tendas, todo mundo vai olhar e vai falar, o que você está fazendo? Por que você está largando as tendas? Você mora sozinho aí, porque aqui está falando solitário. Por que você vai? Por que você está sonhando tão alto? Assim, ei, pé no chão, para de sonhar alto, que coisa é essa? Para quê? Por que criar? Não, vai, cuidado, quem sonha muito alto cai por muito alto também. E aí a gente começa a receber flechas e começa a receber palavras que querem aprisionar aquilo que estava dentro de nós, que cantamos alegremente e se externou e se tornou atitudes de fé, muitas vezes vão querer nos paralisar. Fala, não, para, não precisa, não. Por que estendeu tanto a tua tenda? Você acha mesmo que você vai encher essa tenda aqui, toda desse tamanho? Precisa de tudo isso? Não, faz uma tendinha, depois faz mais outra tendinha, vai de tendinha em tendinha. Isso não quer dizer você dar passo, você ser coerente, você acreditar, você não desprezar os humildes começos, tudo isso é bíblico, mas Deus diz que os pensamentos dele são mais altos, e que nós precisamos desse pensamento, precisamos crer, precisamos acreditar. Vamos ver toda a nossa família na igreja, você precisa crer em toda a tua família na igreja, amém? Você precisa crer na prosperidade que Deus tem para você sim, uma vida regalada, uma vida tranquila, uma vida abundante. Para eu ser rico? Também, mas principalmente para poder ajudar outras pessoas, para poder ser uma bênção na vida de outras pessoas. Como é que você pode ajudar se você não tem recurso nem para você? E aí você se encontra, como a Rosângela orou aqui, e ela orou, pessoas forem salvas, mas também por necessitados que estão aí fora. Aí você dá de cara com necessitados, você faz o quê? Você fala, Deus te abençoe, Deus te supra, Deus é o teu provedor e o cara vai embora com fome? Não, Deus quer te dar recursos, sim, e você vai frutificar, e você vai ter finanças. Essa palavra depois mais para frente fala de finanças de novo, mas o que Deus está querendo dizer aqui? Olha, pode alargar, pode crer, haja com fé, dê passos de fé, pense grande, pense além, pense no futuro, não fica preso nas circunstâncias que você vive, porque nas circunstâncias que eu vivo eu vou ter uma tendinha de 1 metro por 1 metro, sou só eu, mas Deus está falando alarga e firma bem, ou seja, alarga com fé, firma, coloca a tua
Quantos recebem? Amém. Porque vai transbordar para a direita, vai transbordar para a esquerda, e quando você perceber, aquilo se tornou algo muito grande. E quando Deus diz aqui, ó, deixa eu falar uma coisa bem clara, porque nós estamos bem ecléticos aqui em questões de idade, né? Tem tantos jovens como nós, de cabelos mais branqueados, como aquela moçadinha velha ali atrás, né? Então o que que acontece? Aqui não disse, ó, qual é a idade para sonhar. Aqui não disse qual é o tempo para você fazer isso. Essa palavra é para todos. Porque às vezes o diabo também vem, não, isso aqui na tua vida já passou, esse teu tempo aqui já foi. Isso aqui que Deus está falando é para os jovens que têm força. Desculpa, não é verdade, isso não é bíblico. Porque biblicamente falando, o primeiro homem que conquistou sua própria terra na terra prometida, na terra de Canaã, foi um jovem de 81 anos. Tá bom? Estava fazendo 81 anos, Caleb, quando conquistou sua porção. Então, eu acredito que é possível para todos nós. Então, Deus está falando, olha, alarga, porque multiplicarás, transbordarás. Aqui fala de transbordar, queridos. Aqui não fala, alarga porque vai encher. Aqui diz, alarga porque vai transbordar. Canta, rompe em fé, dê passos, tenha atitudes de fé, não fique parado. Atitude de fé quer dizer não fique parado, não fique esperando, faça o que tem que fazer, como disse na quinta-feira aqui, enfrenta o que tem que enfrentar. Foi uma das coisas que Paulo e Silas fizeram, eles enfrentaram o que tinha que enfrentar, eles não fugiram, eles não se esconderam, eles enfrentaram o que tinha que enfrentar. A gente tem que aprender isso. Por quê? Porque transbordarás. Versículo 4, aí diz assim, não tem, lembra que eu falei assim, antes de ler, que eu falei que às vezes a gente não dá espaço de fé, de alargar, de colocar as estacas, de puxar as cordas, porque a gente acha que alguém vai criticar, que vai vir o medo de não dar certo. Olha o que diz o versículo 4, não temas, porque não serás envergonhado. Se está vindo essa seta de medo, não faz isso, porque é muito grande para você. Mas se Deus está te mostrando o que é, se Deus está colocando no seu coração, não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Amém? Amém. Então não temas, por quê? Porque você não tenha medo, você não vai ser envergonhado. E não fique com vergonha, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Ou seja, a mocidade aqui fala do tempo em que não deu certo, do tempo em que você tentou e deu errado, do tempo em que você se viu sozinho, do tempo em que você se viu desamparado, do tempo em que você se viu humilhado, ok? E não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Ou seja, aqui, como usa o termo feminino, e aqui tem uma coisa muito interessante, tanto mocidade quanto viuvez, nessa época em Jerusalém, eram sinônimos de escassez, porque nem a moça nem a viúva trabalhavam. Então se a moça não tinha casamento, ela não tinha renda. Se a viúva perdesse o marido, ela também ficava sem renda. Então aqui fala, olha, não tenha medo, porque você não vai mais se lembrar do tempo da escassez, do tempo em que as coisas não aconteciam, do tempo em que você só chorava, do tempo que você só se lamentava, do tempo que você não via o resultado. Isso vai passar, gente. Quantos creem nisso? Amém. É uma palavra que Deus preparou para a tua vida nessa manhã. Isso vai passar. Não fique preso nisso. Cante alegremente, trabalhe pelo novo. Não fique preso no tempo que você se sentiu subjugada, subjugado, em nome de Jesus. E aí continua dizendo assim, versículo 5, porque o teu Criador é o teu marido, aleluia. O Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e Ele é chamado o Deus de toda a terra. Aqui fala de um Deus que é Criador, Ele criou todas as coisas. Então Ele vai te dar criatividade,
nos seus desafios. Ele vai te dar uma mente criativa para resolver problemas. Quantos percebem? Você está passando por uma dificuldade, um problema, Deus vai te dar uma mente criativa. Você vai ter saídas que até você vai falar, meu Deus, como é que eu consegui resolver isso dessa forma? Vai vir solução, vai vir criatividade. Deus dá uma mente criativa para nós. Aqui fala de um Deus que é criador, aqui fala de um Deus que é Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é um Deus estrategista para vencer batalhas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Batalhas, elas não vão acabar. Você pode vencer uma hoje, amanhã virá outra. Mas o que não falta para quem crê em Deus são estratégias para vencer as batalhas. Qual é a situação que você precisa de uma estratégia hoje? Deus está falando aqui, eu sou o Senhor dos exércitos na tua vida. Amém? Eu sou o Senhor dos exércitos para te dar estratégia, para te dar condição, para te dar revelação, para te dar instrução, para desenhar para você a forma como você deve continuar. Talvez você esteja começando uma coisa nova, empreendendo uma coisa nova, trabalhando por algo novo na sua vida. Ele vai te ajudar a desenhar o caminho para que você avance nisso, para que você prospere. Ou talvez você se encontra, talvez na tua batalha você se encontra acuado. O inimigo te cercou, a situação ficou ruim. Parece que você olha para cá, não tem para onde fugir, não tem para onde fugir, não tem para onde fugir. O Deus dos exércitos vai te dar estratégia. Você vai sair dessa situação. Deus vai abrir um caminho para você em nome de Jesus. Amém. Amém? Só quem recebe, diga eu recebo. Recebo. Amém? E aí diz, ó, Ele é Criador, Ele é Senhor dos exércitos, Ele é o Santo de Israel, é o teu Redentor. E aí eu trago um outro versículo para que você reflita junto comigo. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por amor de vós, Ele não dará juntamente com Ele todas as outras coisas? É o teu Redentor. Se Deus entregou Jesus para que nós hoje, na ceia aqui, celebremos a nossa salvação, a nossa redenção e esperemos pela volta dEle, se Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, Ele não vai dar o restante? Ele vai te negar alguma coisa que seja boa e importante para você, que seja necessária para você? De jeito nenhum. Por isso está dizendo que Ele, além de Criador, além de Senhor dos Exércitos, Ele também é o teu Redentor. E Ele é chamado Deus de toda a terra. Ele é soberano. Amém. Ele é único. Nada escapa do controle de Deus. Amém. Nada. Ele está no controle de tudo. E se algo passamos, Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele tem propósito nisso. Amém. Não há prazer no coração de Deus na aflição do justo, diz a palavra. Deus não se compraz na aflição do justo. Então, se você está numa aflição, Ele não tem prazer nisso, mas Ele tem propósitos. Quantos entendem? Ele não tem prazer, mas Ele tem propósito. Então, se você está sofrendo, Ele tem propósito. Ah, Ele quer que eu sofra? Não, Ele não quer que você sofra, mas Ele tem propósito nesse sofrimento. Então, não descarte, não negligencie o tempo aqui, ó, da mocidade ou da viuvez, que pode hoje estar te trazendo aflição de escassez, de parecer que não tem nada, que não vai dar certo, que não vai acontecer, mas Ele tem propósito até no nosso sofrimento. Por quê? Porque Ele é soberano, não fugiu do controle dele a sua situação, pode ter fugido do teu controle. Então o que você faz? Entrega de volta para Ele, fala: Senhor, eu não tenho como controlar isso. Na verdade, é até melhor você dizer assim: Senhor, eu não quero controlar isso. Eu quero que o Senhor controle. Eu quero que o Senhor esteja no controle. Eu quero que o Senhor seja soberano. Tem até um desenho no Facebook, na internet, que é Jesus, assim, o desenho de Jesus com controle de videogame. E aí embaixo está escrito assim: devolva o controle às mãos de Deus, né? É como se ele fosse o bonequinho do videogame e Jesus pudesse te falar: ó, vai por aqui, pula aqui, ó, aí é perigoso. Amém. Volta por outro caminho. Aí Ele te dá as armas, né? As armas no sentido que Ele te prepara para as batalhas. Vai vir porque cada nível vai aumentando, mas Ele vai te preparando. Mas o controle precisa estar nas mãos dEle. Amém?
Amém. Aí diz assim o versículo 6. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. E aí o versículo 7 agora, assim foi como nós chegamos, assim talvez estejamos hoje ainda. E aí ele diz, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Aí quando eu li isso, eu falei assim, como é que ele deixou? Como assim ele deixou? Esse deixar aqui diz respeito a não decidir por você. Quando ele diz eu te deixei, é que sim, olha, eu deixei você quis fazer assim, eu não te proibi. Eu não te proíbo. Eu não te proíbo de fazer assim. Eu não te proíbo. Se você quer fazer assim, eu deixo. Então eu te deixei. Mas pelas misericórdias, porque eu sei que se você for por esse caminho, você vai sofrer mais. Pelas misericórdias, eu vou dar sempre opção e oportunidade para você retornar, para você voltar para debaixo das minhas asas. Por isso ele diz, por breve momento te deixei, mas com grande misericórdias torno a acolher-te, torno a cuidar de você. Eu não vou te deixar, eu estou contigo, eu sou contigo, eu vou te acompanhar. Mas se você quer ainda tem que passar por isso, ou por como é que se diz? Teimosia, ou por soberba, porque às vezes a gente insiste numa coisa por causa da soberba, acha que é aquilo, que é daquele jeito, no mundo, não, já deu certo outra vez, vamos fazer de novo. Às vezes é por teimosia, nos tornamos teimosos daquilo, obstinação. Quantos de nós não nos pegamos obstinados às vezes numa coisa? Quando Deus já mostrou, já revelou, já falou, olha, muda esse curso. E a gente insiste do mesmo jeito. Então ele está falando, por um breve momento eu deixei. Já que você quer fazer assim, eu vou deixar. Mas eu sou misericordioso. Eu não vou deixar você ir por um caminho até a morte, porque é caminho de morte. A soberba, a obstinação, a teimosia, achar que é sempre do nosso jeito, fazer do nosso jeito, isso é caminho de morte. Mas Deus, pela misericórdia, nos resgatou. E aí ele diz assim, olha, num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Gente, no momento que ele falou assim, volta, você não volta, volta, você não volta, volta, você não volta, ele se indigna. Ele fala, então tá bom, então bate a cara primeiro. Aí você bate a cara, se estrupia inteiro, se arrebenta inteiro. Aí ele vem com as misericórdias e pega nos braços e fala, vamos recomeçar, vamos fazer de novo, dá tempo ainda, não desista, canta alegremente, estenda, dá passos, vamos recomeçar, e te traz de volta para perto dele, mas aqui diz que ele até se indigna muitas vezes com uma teimosia, com uma, eu falei agora há pouco, fugiu o termo, obstinação da nossa parte, em ficar insistindo no erro. Até o mundo aí fora já tem frases que diz, olha, errar é humano, persistir no erro já não é tão inteligente, não é? Já não dizem isso, ó, já não é inteligente você continuar, já fez desse jeito, não deu certo uma vez, fez desse jeito, não deu certo duas vezes, você vai continuar. Essa é a indignação do Senhor. Não é que ele está indignado, bravo com a gente, ele está indignado porque ele está dando todas as oportunidades para a gente ser resgatado aos braços dele em nome de Jesus. E aí o versículo 9 diz assim, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me daria contra ti, nem te repreenderia,
Quem sabe as águas de Noé foi um dilúvio. A Bíblia fala de duas águas, né? A Bíblia fala da água da bênção, da água da vida, mas também tem a água da morte, tem a água do juízo. E a gente sabe que no final dos tempos virão águas de juízo novamente sobre a terra. Tanto que dos 3/3 da terra, só 1/3 ficará fora das águas, o resto a água vai cobrir. 2/3 da população vai morrer. Não é Apocalipse, mas não é agora para isso. Mas o que acontece? São águas. E Deus disse assim: olha, o que eu estou te dizendo hoje, eu me lembro de Noé. Eu me indignei, veio juízo, só que eu não exterminei todos. Eu achei justos diante de mim. E ele te encontrou justo diante dele. Quantos podem dizer amém? Amém. E por isso ele está te dizendo: olha, ainda que venha juízo sobre a terra, eu encontrei justiça em você. Então eu não vou mirar contra você. Não vou voltar a destruir o ser humano. Eu vou salvar. E por isso diz: esse é o teu Redentor. Porque ele enviou Jesus para que isso se cumprisse. Ele enviou Jesus para que houvesse salvação e não destruição. Amém? E ele continua dizendo aqui no versículo 9. Não, desculpa, no versículo 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Amém? Ou seja, por mais que esse mundo seja abalado pelas circunstâncias que acontecem, e nós hoje, dentro da nação brasileira, estamos vivendo um abalo aí. Se olhar hoje, o Brasil está abalado. O Brasil está abalado. Quem perdeu a eleição está abalado. Quem ganhou a eleição está abalado. Porque viu que não está claro para ninguém. Por mais que tenham as narrativas, por mais que as pessoas falem: não, nós vencemos, foi justo, a maioria quis assim, eles não têm certeza. Abalou. Eles não esperavam. Está abalado. Quem perdeu está abalado, quem ganhou está abalado, não tem ainda. E nós vivemos, e aqui está dizendo: olha, tem momentos que os montes se retiram. Gente, como é que um monte se retira? Como é que um monte se retira? Tem como? Os outeiros se abalam, tudo vai se despedaçar ao seu redor. Mas ele está dizendo: mas eu terei misericórdia de ti, porque eu sou firme na minha misericórdia. Então o que a gente precisa entender? Isso talvez seja um ponto alto do conforto aos nossos corações aqui nessa manhã. Gente, ao nosso redor pode tudo se abalar. A nossa tenda, se for bem firmada, se for com estacas de fé, se for com cordas de aliança, a nossa tenda prevalecerá, meio em torno de tudo se abalando. Pode cair um monte, a sua tenda permanece. Dá para comparar? O que é mais firme, um monte ou uma tenda? Um monte. Para Deus não. Para Deus, dependendo das estacas, dependendo das cordas, mais firme é a tua vida. A tua vida vai permanecer. Então não se preocupe com o que está acontecendo. Não se preocupe no sentido assim, não deixa isso te abalar. Pode estar caindo tudo ao teu redor. Pode estar destruindo tudo ao teu redor. Não deixa isso te abalar. Fica você firme em Deus. Fica você firme na promessa. Fique você firme no propósito. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí o versículo 11 diz assim: ó tua aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Isso aqui, além de ser já uma palavra que vai depois conectar com a visão que João teve da Nova Jerusalém, né? Toda firmada de pedras preciosas, né? Os muros cravados de joias e pedras preciosas, as ruas de ouro. Aqui fala que diante de toda a situação que vivemos, uma das que mais
o inimigo mexe conosco é a vida financeira. Aqui esse texto deixa claro. Uma das áreas em que o inimigo sempre tenta trazer abalo era a questão financeira. Por quê? Porque somos apegados, não só por isso, mas porque vivemos num mundo de bases materiais. Não tem como fugir disso. Tem como fugir? Tem como você ficar sem pagar a conta pela fé? A conta de água? Pela fé? Não, não vai ter água. Não, esse mês eu não vou pagar a conta e pela fé Deus vai mandar água na minha torneira. Não é esse tipo de fé que Deus tem. Deus manda pela misericórdia. Ele falou que vai ter misericórdia. Então pode ser, e a gente já viveu experiências, tempo na nossa vida, que a gasolina no meu carro, queridos, era pela misericórdia. Era pela misericórdia. Recém-casados, nosso carro andava, carro de bêbado anda no bafo. Carro de crente anda na misericórdia. Não tinha dinheiro para pôr gasolina. E era tão engraçado, nós tínhamos só o Gustavo ainda, bebezinho, criança, né? E a gente parava no posto de gasolina e punha R$10, que era para conseguir levar ele para a escola. E por conta a gente ia a pé. E aí, quando parava no posto de gasolina, punha R$10. Punha R$10, só punha R$10, gente. Aí uma vez eu fechei um negócio que eu estava ainda sendo restaurado, eu não lembro, só sei que, não sei se foi tua mãe. Não, gente, eu fui viajar pra praia. Ah, ela foi viajar para a praia com a mãe dela. E a mãe dela falou, pode ir pro teu carro? Ela falou, mãe, pode, mas a gente anda na misericórdia. Ela falou, não, nós vamos encher o tanque lá. Ela parou no posto. Gente, o frentista já veio para ela, porque era o mesmo posto. R$10, né, dona? Ela, não, vou pôr R$100. O Gustavo, o quê, mãe? O Gustavo no banco de trás, R$100, mãe? Ou seja, gente, já estava tão acostumado com os 10 que o frentista e o Gustavo, cada um deu um. Nessa hora. Até o carro, né? Engasgou. E por que eu estou contando isso, queridos? Porque é um desafio. Nós vivemos, como é que eu vou andar sem gasolina? Como é que eu vou comer sem comprar comida? Né? Tenha misericórdia de Deus, tenha misericórdia de Deus. Ele manda provisão, às vezes, quando a gente não espera, sim. Se eu começar a contar aqui as experiências das misericórdias de Deus, é para a gente sentar ali e passar a tarde contando. Quando não tinha mais gente, quando não tinha, e aparecia do nada mesmo, tem. Mas, entenda uma coisa, as misericórdias de Deus não é o estilo de vida que Ele quer que nós tenhamos. A misericórdia de Deus é a graça dele na nossa direção. Mas Deus não quer que você viva pelas suas misericórdias, Deus quer que você viva pelas suas promessas. A misericórdia te resgata, mas as promessas te dão um estilo de vida. Então, aqui está dizendo assim, olha, você, né, que foi assolada, desconsolada, eu te assentarei agora. E assentamento, queridos, assentamento é documentado. Assentamento é registro. Assentamento, ele é uma propriedade legalizada. Ou seja, eu te assentarei, eu te darei um lugar próspero, legítimo nas tuas mãos. Às vezes a gente usufrui de algumas coisas que Deus nos abençoa, mas parece que a gente tem aquela sensação que é ilegítimo, né? A gente tem aquela sensação que ou não merecíamos ou que não é nosso. Mas Deus está te falando aqui de uma prosperidade legítima sobre a tua vida. E legal, e com assentamento, ou seja, com propriedade de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E aqui fala de algo precioso, pedras preciosas, safiras, carbunclos, não são coisas baratas, não são coisas normais. Está falando sim de algo que vai te dar uma vida regalada, próspera, abundante, para que você seja suprido e para que você possa compartilhar. Tenha sempre no coração o desejo de ser próspero, para ser suprido e para compartilhar. Nunca deixe de compartilhar aquilo que Deus deu na sua mão, nem no pouco, nem no muito. Se você for no pouco, Deus lhe colocará sobre o muito. Ok?
ok? Então nunca deixe de compartilhar o que vem à sua mão, compartilhe, sempre, sempre. Não pense assim, eu tenho tão pouco, por isso que eu não estou dando nada. Não, compartilhe do pouco. Seja nas ofertas que você dá na igreja, seja na ajuda para alguém que você viu que está com necessidade. Você sabe que o pastor lá da El Shaddai, ele sempre falava, ele diz assim, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Não existe isso. Hoje você pode estar até precisando, mas a gente sempre tem algo para compartilhar. Se não é financeiro, é um abraço, é uma palavra, é o estender de uma mão, é o compartilhar um ensinamento, é compartilhar alguma coisa. A gente sempre tem algo para dar. E se você compartilhar o que você tem hoje, ainda que não seja material, amanhã você vai ter até um material para poder compartilhar. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí eu já estou indo para o final aqui, que esse texto é muito lindo. E aí diz assim o versículo 13: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Quando eu li esse texto, foi interessante porque eu estava estudando outro texto, aí Deus me jogou aqui por causa desse. Se você abrir, não precisa abrir, mas se você depois ler João capítulo 6, quando Jesus diz eu sou o pão da vida, eu estava lendo esse texto por causa da ceia. Ele está falando, eu sou o pão da vida, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, né? Porque o vinho é meu sangue e o pão é a minha carne, né? E aquela pregação pesada de Jesus, né? Confrontadora. Imagina ele falar isso para judeu. Comer carne com sangue era proibido pela lei de Moisés. Todo o sangue deveria ser aspergido no altar, e até os sacerdotes deveriam comer só da carne. E aí ele diz, agora você vai ter que beber sangue. Você imagina os judeus ouvindo aquilo? Que impactante era para eles. E eu estava naquele texto, e lá Jesus diz assim, porque os profetas disseram, os meus filhos serão ensinados do Senhor, e aqueles que forem ensinados do Senhor virão até mim, e os que vierem até mim, nem de forma alguma eu lançarei nenhum fora, permanecerão na minha presença. E aí quando eu estava lendo isso, eu falei, mas que profeta foi que falou isso? Eu não lembrava. E aí eu fiz a conexão, procurei, e aí eu caí nesse texto e Deus falou, esse é o texto do culto. Aí tudo que eu estava lendo lá ficou só de conhecimento, que Deus quis que eu falasse sobre Isaías 54. E aqui, esse momento, ele está dizendo assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você que escolher depender de mim, viver pela fé, caminhar comigo, experimentar o que eu tenho para dar, que é todo esse discurso de restauração aqui de Isaías 54, ele promete, olha, os teus, aqueles que se relacionarem com você, sejam famílias, sejam colegas de trabalho, sejam pessoas do teu ambiente social, todos eles, através da sua vida, serão ensinados do Senhor. O Senhor os ensinará. Ensinará o quê? O caminho de Jesus. Porque isso Jesus usa essa palavra lá em João 6. Ele diz assim, olha, os filhos, e quem são filhos? Aqueles que recebem Jesus no coração. Todos eles serão ensinados novamente. Serão ensinados, não se preocupe. Deus vai te usar. Sabe por quê, queridos? Porque não adianta nada você viver experiências de fé, você ter a vida restaurada, a tenda ampliada, a vida financeira solidificada, se isso não for, ou não se transformar num testemunho que abençoe outras vidas. Eu vou ser sincero para você, qualquer conquista que eu possa ter aqui, eu sei que eu terei muitas ainda, em nome de Jesus, junto com a minha família, junto com vocês, perde o sentido, se elas não puderem ser um testemunho, para que outras pessoas conheçam Jesus. Se minha vida não puder ser um testemunho, para que outras pessoas falem, eu quero esse Deus que você tem, eu quero caminhar, quando eu partir desse mundo, que legado eu deixei? Que herança eu deixei? Que propósito eu cumpri? Cumpri o propósito de ganhar dinheiro, de morar numa casa boa, de comer uma comida boa? Cumpri o propósito de comprar, vender, negociar? Cumpri o propósito de ter uma hora e não ter outra? Não. Deus quer te dar todas essas coisas, mas o propósito dele é que através de você pessoas sejam ensinadas que esse é o caminho.
É você ter um lugar bom, mas com paz. Porque olha o que ele diz aqui: e será grande a paz dos teus filhos. O que as pessoas precisam aí fora? Paz. É paz que elas precisam. Não é dinheiro, queridos. As pessoas vêm na igreja às vezes achando que precisa de dinheiro. As pessoas vêm na igreja às vezes achando que precisa de uma cura. As pessoas vêm na igreja às vezes achando que precisa de uma família. Mas o que verdadeiramente as pessoas precisam é de paz. É de paz. Porque se você tiver dinheiro e não tiver paz, qual é a vantagem? Te pergunto. Todo mundo que tem dinheiro aí no mundo tem paz? Se você tiver saúde, mas não tiver paz, de que adianta? Se você estiver na família, aqui eu tenho família, mas eu não tenho paz entre a família, de que adianta a família? Você não tem paz. E é isso que Deus está falando. Os teus filhos serão ensinados no Senhor, os teus filhos terão uma paz. Terão paz, e é isso que nós precisamos levar para esse mundo. Bem-aventurados são os pacificadores. Quem planta paz é feliz, porque bem-aventurado quer dizer feliz. Você planta paz ou discussão? Você planta paz ou desavença? Você planta paz ou você fomenta problema? O que sai dos seus lábios? Que ambiente você cria ao seu redor? É isso que Deus está falando. Bem felizes são quem planta paz. Planta paz, queridos, para você colher paz na sua vida, para você viver em paz também. Não entra em discussões inúteis, em vãs discussões, em picuinhas, em fofocas, em maledicências. Não entra nesse caminho. Estão lá reunidos falando mal de alguém, sai fora disso. Sai fora. O apóstolo Fábio sempre, quando ele prega, ele fala isso. Ele fala, sai disso. Não tem aquele discurso assim, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Não, faz o contrário, queridos. Faz o inverso. Eu dou uma boiada para não entrar numa briga. Porque eu te pergunto, quem é que ganha uma briga? Eu prego isso num seminário que eu falo, sempre eu prego isso. Eu falo assim, uma discussão é igual aquele joguinho, aquela brincadeira de menino de cabo de guerra. Quem já brincou de cabo de guerra? Tem aquela corda, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Isso é uma briga. Ninguém ganha. Sabe que cabo de guerra ninguém ganha? Porque se um soltar, o outro cai. Se um puxar, o outro cai. Então quem ganhou machucou o outro. Quem ganhou feriu o outro. Qual a vantagem de você ganhar a briga e ferir o relacionamento? De você ter razão e machucar o outro? De você ter razão e não falar mais com o outro? Quem ganhou numa briga? Ninguém nunca ganha numa briga. Discussões nunca tem vencedores, só tem perdedores, já dizia Dilma. Quem lembra da frase dela sabe o que eu estou falando. Vai ter que ganhar, quem vai ter que perder, no final vai todo mundo perder. Essa é a frase séria de uma briga. No final, todo mundo perde. Então não seja um perdedor. Evite as brigas, pacifique, engula, abençoe. Não. Eu prefiro abre mão da razão. Jesus foi como uma ovelha, com toda a razão que ele tinha. Ele foi como uma ovelha muda para o matador. Amém? Vamos encerrar? Versículo 14 diz: será estabelecida em justiça, longe de opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegarás a ti. E agora todos esses versículos, do 14 ao 17, é uma proteção de Deus para as nossas vidas. Olha o que ele diz, o versículo 15: eis que poderão suscitar contendas, ou seja, pode vir problemas, tá? Pode vir dificuldades, pode acontecer, pode vir contendas, brigas, mas não procederá de mim, ou seja, Deus não vai suscitar contendas. Deus não é um Deus que suscita contendas. Contendas, queridos, desculpa, é coisa do diabo. Briga é coisa do diabo, é ele que suscita contendas. Ok? Sim. É ele que tenta criar divisão. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei um assolador para destruir. Versículo 17: toda arma forjada contra ti
não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, assim diz o Senhor. Amém? Se você escolher o caminho de não entrar em contenda, se você escolher o caminho de paz, de ensinar no Senhor o caminho da paz, você mesmo viverá em paz. As armas forjadas contra você não prosperarão. Então não se preocupe se as pessoas no seu meio de trabalho, ou mesmo no seio da sua família, estão se levantando contra você, às vezes dentro da igreja. Não se preocupe, não queira resolver, deixa, Deus está falando aqui, olha, a arma contra você não vai prosperar. Se alguém levantar algo e falar contra você, tu mesmo a condenarás. O que quer dizer isso? Eu vou lá e condeno a pessoa? Não, eu diante de Deus declaro, Senhor, essa palavra não tem força, essa palavra não prospera contra mim. Diante de Deus você faz isso, porque aqui ele está falando é comigo, eu mesmo. Eu não vou deixar nenhuma arma prosperar contra você, nenhuma cilada, nenhuma. Se estão armando contra você, pode ter certeza que isso não vai prosperar. Eu cuido de você, as minhas misericórdias estão sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. E aí termina dizendo, essa é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede. Ele fala o tempo inteiro de filhos, mas quando ele fala de herança, ele fala que tem um tipo de filho que tem direito à herança: o filho que serve. O filho que serve o Senhor. E nós precisamos, nesse momento, refletir se somos apenas aqueles filhos mimados, que ficamos pedindo, ou se já somos os filhos que servem o Senhor, que servem na casa do Senhor, que não vem apenas à igreja para receber, mas vem à igreja para dar, para compartilhar, para entregar, que serve a Deus, que faz a obra de Deus, para que ela cresça, para que ela frutifique, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, nesse momento, que antecede aqui o momento da ceia, porque o Senhor, Ele trouxe consolo e conforto ao nosso coração. Nessa manhã Ele disse, cante alegremente, e exulte, e se alegre, mesmo que não haja resultado nenhum. Cante alegremente, exulte e se alegre, mesmo na situação desfavorável. Dê passos de fé, firma as estacas, puxa bem as cordas, amplia a tenda, porque transbordarás. Deus hoje, na aliança que celebraremos no Senhor, Deus hoje diz sobre um transbordar na sua vida. Você não vai ter paz, você vai transbordar de paz. Você não vai ter amor, você vai transbordar de amor. Você não vai ter alegria, você vai transbordar de alegria. Você não vai ter esperança, você vai transbordar de esperança. Você não vai ter dinheiro, você vai transbordar de dinheiro. Qualquer coisa que você tenha na sua vida vai ser transbordante. Você não vai ser uma pessoa que tem pena, dó das pessoas. Você vai transbordar em compaixão para ajudar o próximo. Há um transbordar que vai para a direita, vai para a esquerda, vai para todo lado, vai além das suas expectativas, vai além dos teus sonhos. E Deus quer que você amplie, Deus quer que você sonhe alto, Deus quer que você creia, que você tenha a mente renovada por Ele, porque os pensamentos dele são mais altos do que os seus.
Hoje eu declaro a boa mente de Cristo tomando a nossa mente, e os pensamentos do Eterno nos dando saída, direção, revelação, instrução, em nome de Jesus. E não se preocupe, porque o teu Deus é o teu marido, o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é aquele que te guarda, o teu Deus é o teu Redentor, Ele te salvou, e Ele é o Senhor de toda a terra. Ele criou todas as coisas e por intermédio dele tudo ainda existe, e nada do que fez existiria se não fosse por Ele. Por isso Ele está no controle, Ele é soberano, Ele cuida, mas se for necessário, Ele te deixa por um tempo, mas se você permitir, Ele continua no controle. Então deixa Ele no controle, deixa Ele ser soberano, deixa Ele fazer do jeito dele, que é bom, perfeito e agradável.